Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e no vídeo de hoje trazer uma resolução de mais um vestibular aqui do Mato Grosso do Sul, dessa vez da UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados. Estou trazendo aqui a resolução da última prova que foi aplicada na véspera da próxima prova, da prova do vestibular de 2021. Então, corri aqui para conseguir um pequeno tempinho para lançar pelo menos um vídeo da UFGD antes do vestibular de 2021. Bem, então nós temos aqui o vestibular de 2020, que foi aplicado no final de 2019, com 6 questões de Química, sendo que 3 dessas questões foram anuladas. Um problema que, assim como acontece com a UFMS, também, infelizmente, é comum de acontecer com a UFGD. Tá? Então, não é a primeira vez que a UFGD tem questões anuladas de Química, mais de uma questão anulada de Química. Então, e como vocês vão ver, né, durante a correção, 2 dessas questões foram anuladas por pequenos erros de digitação, por falta de uma revisão mais cuidadosa, assim como acontece também na prova da Federal, né? Por falta de revisão acaba tendo questões anuladas por bobeira. Uma delas acabou sendo anulada aí por não ter a alternativa correta, mas infelizmente isso atrapalha muito os alunos que vão fazer a prova, principalmente quem estudou Química, né? Afinal, os alunos que estão mais preparados aí têm a grande chance de se destacar na prova numa matéria em que a maioria não vai bem, só que acaba perdendo esse destaque justamente por metade das questões terem sido anuladas, né? Então acaba não conseguindo se diferenciar, né? Prejudicando aí quem estudou. Dessas 3 questões anuladas, 2 eram de contas, sendo que na hora da prova você não sabe que vai ser anulada, então você vai gastar um tempo, você vai fazer a conta na questão, né? Um tempo aí que você poderia estar fazendo questão de física, de matemática, podia estar fazendo a redação, lendo os textos de português com mais calma, você acaba gastando uma questão sem valor, né? Então, infelizmente, aconteceu e não tem sido corrigido pelas bancas, né? Tanto da UFGD quanto da UFMS. Dito isso, os assuntos da prova. Na questão 3, a gente teve um assunto relativamente avançado, que é a teoria de Bronsted-Lowry, de ácido-base de Bronsted-Lowry, que não é comum de aparecer em vestibular, né? E as outras questões já foram assuntos padrões, assuntos recorrentes, tá? Digamos assim, questões bem clássicas, até mesmo na maneira de ser cobrado, no estilo que costuma aparecer tanto na UFMS como na UFGD, né, de questões que você basicamente tem que aplicar ali o conteúdo que você sabe, não precisa de muita interpretação, não precisa de muita contextualização, certo? Então vamos lá. Pessoal, então como eu disse para vocês, a questão 13 é uma questão que trata da teoria de ácido-base de Bronsted-Lowry, que é uma teoria um pouquinho mais avançada, e eu vou explicar para vocês um pouco em detalhes o que está acontecendo nessa questão. Ele dá para nós uma tabela com vários ácidos, a constante do ácido, e ele também dá para nós as bases conjugadas e as constantes das bases. Então, para explicar para vocês, eu vou manter só a tabela aqui, vou relembrar como que funciona a teoria de ácido-base de Bronsted-Lowry. Segundo essa teoria, quando você tem uma reação ácido-base, o ácido é definido como uma substância que doa um próton ou que doa um H+, né? Outra maneira aí da gente representar o próton para a base. A teoria de ácido de Bronsted-Lowry é ácido é quem doa o H+, base é quem recebe. E aí, ó, dentro dessa tabela, eu vou usar o ácido sulfuroso como exemplo, tá? Porque o que acontece quando nós dissolvemos ácido sulfuroso em água? Bem, o ácido ele perde H+, ele vai virar o ânion aqui, o ânion hidrogênio sulfito, e a água vai acabar pegando esse H+, virando o H3O+, que normalmente, tá? O H3O+, ele é representado somente como H+. A gente está acostumado, né, a caracterizar ácido como aquilo que solta H+. Só que nesse caso aqui, eu vou usar o H3O+, vou usar a representação completa, real do que acontece para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Porque olha só,
Nessa reação, o ácido está dando seu hidrogênio, o ácido sulfuroso está dando seu hidrogênio para a água. Pela definição de Bronsted-Lowry, ácido é quem dá e base é quem recebe. Então, nesse caso aqui, a água ela está atuando, ela está funcionando como uma base. Tá? E o que é a tal da base conjugada? Na prática, essas reações aqui, elas são reações de equilíbrio. Vou até trocar a setinha aqui, ó. São reações que acontecem nos dois sentidos. Então, é possível, né, que o ânion formado acabe pegando de volta o H. E aí, nesse processo, ó, se nós olharmos a reação de trás para frente, tá? Para que os produtos voltem a ser reagente, o H3O+, teria que dar o hidrogênio de volta para o ácido. E aí, olhando a reação de trás para frente, o H3O+, como ele doa o hidrogênio, ele é o ácido. No caso aqui, nós chamamos de ácido conjugado. E o ânion, como ele está recebendo o hidrogênio, nós chamamos ele de base conjugada, tá? Então, ácido é quem dá, base é quem recebe o H+, conjugado porque nós estamos falando do produto. Por isso que aqui nós temos uma tabela, uma lista com as bases conjugadas formada a partir desses ácidos. Nós temos o valor de Ka, né, que é a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio nada mais é do que produto sobre reagente. Então, eu vou escrever aqui, ó. E eu não coloquei aqui, pessoal, a concentração da água, porque como a água é uma substância líquida, líquidos têm concentração constante, então normalmente a gente não precisa colocar na fórmula da constante. Porque o que eu quero discutir com vocês? Quando o ácido é forte, o equilíbrio ele é muito deslocado para a direita. Então vai haver grande quantidade das substâncias à direita e pequena das substâncias que estão à esquerda. Inclusive vai ter grande quantidade do H3O+, né? Ou do H+, que é justamente a substância que caracteriza ácido. Tá? E aí, se as quantidades das substâncias em cima são grandes e as de baixo são pequenas, né? Quando nós estivermos falando de ácido forte, o valor de Ka vai dar um valor grande. Né? Se o número de cima é grande e o de baixo é pequeno, o Ka vai dar grande. Caso o ácido seja fraco, né, você vai formar pouco produto, então o valor de cima vai ser pequeno, vai restar bastante reagente, o valor de baixo vai ser grande, e aí vai acontecer o contrário, o valor de Ka vai ser pequeno. Tendo dito tudo isso, se vocês observarem aqui nessa tabela, o valor da constante de equilíbrio está em ordem crescente de baixo para cima, né? O menor está embaixo e o maior está em cima. Na verdade, o que isso está querendo dizer para a gente? Que os ácidos de cima, eles são mais fortes, tá? Do que os ácidos de baixo. Na verdade, isso aqui está em ordem crescente de força. E a tal do Kb? Eu vou explicar aqui o Kb de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Sabendo isso aqui, eu já poderia responder a questão prestando atenção num pequeno detalhe, tá? O valor de Kb, ele está ao contrário do Ka. Como assim, ó? Enquanto o menor valor do Ka está aqui embaixo nós temos o maior valor de Kb, né? O valor de Kb está no sentido contrário. Então, isso indicaria que, na verdade, a base mais forte está embaixo, né? É proveniente do ácido mais fraco, enquanto a base mais fraca seria proveniente do ácido mais forte. E isso aqui já seria meio que o suficiente para você achar a melhor alternativa. Mas eu vou continuar comentando aqui para dar uma explicação completa. Porque o que seria o tal do Kb, pessoal? Essas substâncias aqui, esses ânions aqui, se eu colocar eles em água, tá? Vai acontecer um fenômeno que a gente estuda lá em hidrólise salina, né? Quando você tem um sal proveniente de um ácido fraco, né? O sal vai ter esse ânion aqui. E qual que é esse fenômeno? Esse ânion ele é capaz de arrancar o H+ da água, né? E aí ele voltaria a ser o ácido, né, sem ionizar, e como a água perdeu o H+, ela se torna OH-. Por isso que a gente pode chamar também de Kb, constante básica, porque você está formando OH-. Então, nesse caso aqui, o ânion está atuando como uma base e a água está atuando como um ácido, segundo a teoria de Bronsted-Lowry.
Tá? E a conclusão que a gente fez para o K, a gente pode fazer para o Kb. Quanto maior o valor de Kb, mais forte esse ânion vai se comportar como uma base. Tá? Então, a gente pode concluir aqui ó, que o hidrogênio carbonato, ou bicarbonato, de todos esses ânions aqui é o mais forte, é a base mais forte. Certo? Então, dei quase que uma aula completa aqui sobre essa teoria. Vamos olhar finalmente as alternativas. Nas alternativas, vocês vão ver que tem duas, né? Alternativa A e B, B e E. Por quê? Porque a UFG dela tem prova A e B, sendo que a única diferença é a ordem das alternativas. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a alternativa da prova A seguida da alternativa da prova B, para que você tenha um gabarito das duas provas simultaneamente. Bem, vamos procurar a alternativa correta? Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, as bases conjugadas dos ácidos fracos... Bem, antes de continuar, as bases conjugadas dos ácidos fracos têm que ser base forte, né? Pelo que a gente acabou de concluir. Possuem ligeira habilidade de remover prótons da água. Pessoal, a base conjugada, esses ânions aqui, eles são capazes de remover prótons da água? Pelo que eu acabei de ensinar aqui por essa reação embaixo, sim, né? Eles são capazes. Então tá certo essa alternativa aqui, ó. Nós já achamos a resposta na nossa primeira opção. Vamos olhar, vamos ver se as outras de fato estão erradas. Na segunda opção, ácidos fortes transferem parcialmente, essa palavra aqui já não está legal, tá? Seus prótons para a água, resultando em uma mistura de moléculas de ácido e íons. Então, o que acontece no caso dos ácidos fortes? Os ácidos fortes eles têm um grau de ionização muito grande, quase de 100%. Então, supondo, né, não é o caso, mas supondo que o H2SO3 fosse um ácido forte, praticamente 100% do ácido que eu colocasse ia formar esses produtos aqui. Então, primeiro, eles não iam transferir parcialmente, eles iam transferir quase que completamente. E, transferindo quase que completamente, não ia sobrar o ácido original, ia sobrar somente os íons. Tá? E ele fala aqui que resultaria numa mistura de moléculas de ácidos e íons. Não, resultaria praticamente só nos íons. Caso eu trocasse esse forte aqui por fraco, aí a explicação ficaria boa, aí a alternativa estaria correta. Porque os ácidos fracos é exatamente isso, somente uma parte do ácido perde o próton, perde o H+. Tá? Então, está errada aqui a opção B. A opção C diz que as bases conjugadas de ácido forte, lembrando, a base conjugada de ácido forte vai ser uma base conjugada fraca, né? Produzem soluções mais básicas do que as bases conjugadas de ácidos fracos. Bem, base conjugada de ácido fraco seria base forte, né? Quem que produziria a solução mais básica? A das bases fortes. Então está ao contrário aqui, né? Como isso aqui é uma base fraca, não daria uma solução mais básica do que uma base forte. Então, errada a alternativa C. A D diz que o ácido perclórico é esse aqui, ó, o primeiro, é considerado um ácido fraco. Pessoal, pelo que a gente acabou de ver, ó, ele era o mais forte de todos, né? Aliás, ele é tão forte que o valor de K nem foi possível de colocar aqui, ó, ele só falou, é grande. Então, eu nem preciso continuar a ler. Tá errado quando ele diz que o perclórico é um ácido fraco, tá? E ainda ele usa uma justificativa que não bate, tá? Porque ele fala que o valor de Kb é muito pequeno, sendo que se o Kb é baixo, é justamente porque ele vem de um ácido forte. E na última opção, todo ácido de base de Lewis é também um ácido de base de Bronsted-Lowry. Aqui eu vou ter que relembrar mais uma teoria de ácido base, na verdade eu não vou explicar, né? Senão o vídeo ia ser só essa questão 13 aqui. Mas existem três teorias, tá? A de Arrhenius, a que eu acabei de explicar, a de Bronsted-Lowry, que ela é mais abrangente que de Arrhenius. O que acontece? Ela inclui todos os ácidos e bases da teoria de Arrhenius e um pouco mais. E existe uma terceira teoria, a de Lewis, que ela é ainda mais abrangente. Ela inclui os dois casos anteriores e alguns a mais. Tá? Como a de Lewis é mais abrangente, tá? Vai haver casos de ácidos e bases de Lewis que não vai estar aqui dentro da teoria de Bronsted-Lowry. E ele fala, todo ácido e base de Lewis é também o de Bronsted-Lowry? Não.
vai ter situações, vai ter ácidos e bases que não vão encaixar aqui, né? Já que é uma teoria mais abrangente, que envolve mais situações. Então, a última alternativa está errada, o que confirma para nós a resposta na primeira opção, A ou D, dependendo do tipo da prova. Uma questão aí relativamente avançada, mas não tão difícil, porque não precisava lembrar tudo que eu passei para resolver essa questão. Vamos para a próxima? Questão 14, ela fala sobre o carbeto de tungstênio, tá? Que a combinação do tungstênio é um elemento químico com símbolo W com carbono. Aí ele dá algumas características e ele mostra a reação de obtenção desse carbeto. E aí, com base nessa reação aqui de obtenção, ele dá outras reações químicas com ΔH conhecido, e essas reações que eu sei o ΔH, ele quer que calcula o ΔH dessa reação de cima. O que é característica de lei de Hess, né? Lei de Hess é isso, uma reação que você não sabe, usando outras que você sabe o ΔH para descobrir. Beleza? Então, para a gente fazer essa questão, eu separei aqui um slide com um pouquinho mais de espaço para eu poder resolver. E essa questão foi anulada. Por que foi anulada? Erro de digitação. O principal erro de digitação está aqui, ó, nesse 3 sobre 2O. Aqui, pessoal, faltou o O2, era para ser gás oxigênio. Tá? A falta desse O2 aqui compromete a resolução dessa questão. Eu colocando ele, resolveu o problema, a questão pode ser resolvida normalmente. Então, como eu havia comentado com vocês, são bobeiras, são problemas de revisão que acabam comprometendo aí a qualidade da prova, ok? Tem outro problema aqui, né? Que é esse 2 estando grandão aqui, o correto era esse 2 ser subscrito, pequenininho. Eu acho que se fosse só esse problema não precisaria ter anulado, né? Mas também não é o correto era tal o 2 aqui. Corrigidos os problemas, agora a gente pode resolver a questão. E como que funciona a lei de Hess? Bem, é quase como um quebra-cabeça, né? A primeira peça que nós temos é o tungstênio sólido. Tá? Essa peça aqui está presente na nossa primeira reação. E olha só, eu quero o tungstênio no reagente, ele está no reagente. A quantidade está ok, né? 1 em 1. Eu não precisaria fazer nada com a primeira reação, bastaria eu simplesmente copiá-la, que é o que eu vou fazer aqui, ó. E como eu não fiz nada, né, como eu não fiz nenhuma alteração, eu vou simplesmente manter o ΔH. Olhando agora, a nossa segunda peça é o carbono. Das reações que ele passou aqui, ele está presente na segunda reação. Eu quero ele como reagente, ele é um reagente, as quantidades estão ok, então eu também não vou mexer na segunda equação. Eu vou só mantê-la, vou só copiá-la. E, novamente, como eu não mexi, eu mantenho o ΔH. Por fim, a última peça que nós temos aqui, o carbeto de tungstênio, WC, que está presente na terceira reação, só que agora tem uma diferença. Eu queria o WC produto e aqui ele está reagente. Então, o que eu vou fazer com essa terceira reação? Eu vou invertê-la, né? O que está depois da seta eu vou copiar antes, e o que estava antes da seta eu vou copiar depois. As quantidades aqui estão ok. Lembre-se que quando eu faço isso, né, quando eu inverto uma reação, eu tenho que inverter também o ΔH. Ele era negativo, ele vai se tornar, então, positivo. E agora, bastaria, então, eu juntar as três equações para conferir, tá? Essa etapa aqui é para conferir se eu fiz tudo certo, se a minha resolução aqui não tem nenhum problema. Nessa etapa, eu posso cortar o que há repetido antes e depois da seta, como, por exemplo, esse W3O que eu tenho depois, eu posso cortar com antes. Esse CO2 antes aqui eu posso cortar com depois. E olha só, nós temos 3 meios de oxigênio antes e 1 oxigênio, né, em reações separadas. Olha, eu tenho isso aqui de oxigênio antes da seta. Tá? Se eu juntar 3 meios mais 1, dá 5 sobre 2. E eu tenho 5 sobre 2 depois. Então, se eu prestar atenção, todos os oxigênios antes da seta é a mesma quantidade que eu tenho depois, né? E isso significa que eu também vou poder cortar aqui, ó, os oxigênios. E aí, cortando os oxigênios, vamos ver o que sobra para nós. Sobra o tungstênio, o W, sobra o carbono
e sobra o WC. Acabou. Tá? Essa reação que eu montei era a reação que eu queria. Para a gente chegar na resposta, a gente teria que somar os ΔH após as alterações, né? Então, a conta que eu vou fazer aqui é de soma dos ΔH. Lembrando que nas somas, né, a gente acaba mantendo o sinal de todos os ΔH. Nós chegaríamos então ao valor de menos 38 kJ, indicando que se a questão não tivesse sido anulada, seria a C da prova A ou a alternativa A da prova B. Certo? Fechamos então questão 14. Questão 15 fala então que a mistura de água e álcool etílico não mantém a aditividade dos volumes. O que é isso? Né? Ele fala, esse fato pode ser observado de forma perceptível quando se mistura 50% de água e 50% de álcool etílico. Tá? Na verdade, o que ele está dizendo para a gente é que não mantém aditividade a soma dos volumes. Se eu misturasse, por exemplo, 50 ml de água com 50 ml de álcool etílico, a mistura dessas duas substâncias não daria 100 ml. Aliás, esse fenômeno, né, de você misturar substâncias diferentes e a mistura das substâncias não ter o volume que seja a soma das originais, isso é extremamente comum, vai acontecer quase que 100% dos casos. Beleza? Com massa não, tá? Com massa, essa tal de aditividade, essa tal de soma funciona sempre. Beleza? Se eu pegar 50 gramas de água e 50 de álcool e misturar, eu teria 100 gramas da mistura. Massa, ok, mas volume não. E é isso que ele estava falando no enunciado. E aí, ele quer que a gente assinale a alternativa que explica corretamente esse fato. Então, vamos lendo e tentando entender aqui a situação. Na primeira, ele fala que há incompatibilidade entre as substâncias misturadas. E isso produz a redução do volume total da mistura. Incompatibilidade é um termo meio genérico, mas a gente poderia entender isso aqui como não se misturarem, como ser uma polar e outra polar, o que não é o caso. Tá? Água e álcool etílico se misturam perfeitamente bem. Então, não. A B diz que as interações de hidrogênio entre as moléculas de água e álcool reduzem o volume ocupado pelas moléculas, diminuindo o volume total da mistura. Será que isso aqui faz sentido? Primeiro, as moléculas de água, de fato, elas fazem interação de hidrogênio. Ó. Vamos relembrar o que é isso? Interação de hidrogênio é uma força, né, de atração entre o polo positivo de uma molécula e o polo negativo da outra que mantém elas unidas no estado sólido ou líquido. Isso acontece na água, tá? Isso também aconteceria no etanol. Então, eu desenhei aqui duas moléculas de etanol, mantive a geometria só do oxigênio angular, que é o que me interessa. Também surge força de atração, tá? Entre o positivo de uma e o negativo da outra. Então, de fato, há ligação de hidrogênio entre as duas. Só que o que acontece, pessoal? Essas moléculas, elas atuam como se fossem pecinhas, tá? Quando eu misturo, eu vou continuar tendo essas interações entre as moléculas de etanol e as moléculas de água, como eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Então, vai continuar tendo atração entre o negativo de uma molécula e o positivo da outra. Mas por que os volumes eles alteram? Porque, digamos que são moléculas diferentes, são como se fossem peças diferentes, que antes elas encaixavam de um jeito, né? Agora elas continuam encaixando, só que elas encaixam de um jeito diferente, né? Então, por exemplo, aqui você está encaixando uma molécula grande com uma molécula pequena. Esses encaixes de peças diferentes vai acabar resultando num volume diferente. Tá? Então, por isso que a gente não observa essa aditividade dos volumes, né? São moléculas diferentes aí tendo que se rearranjar para conseguir grudar uma na outra. Então, essa alternativa aqui, ela faz sentido dentro dessa situação. A gente vai marcar, mas vamos procurar aqui, vai que tem alguma coisa melhor, né? Na terceira opção, ele diz que ocorrem interações hidrofóbicas. Lembrando que hidrofóbicas é interação de quem não gosta de água, interação de molécula apolar, que não é o caso, né? As duas aqui são polares. Hidrofílica seria aceitável, né? Hidrofílica é quem gosta, é a interação de molécula polar. Mas esse hidrofóbico aqui
não dá. A terceira opção, então, está errada. No item D, ele fala que não se pode explicar tal fato em base de interação intermoleculares para redução do volume. Pois, se não pudesse, então eu perdi tempo, né? Porque eu expliquei justamente usando esse conceito de interação intermolecular. E no item E, ocorre a absorção de energia das moléculas e essa energia absorvida é responsável pela redução do volume. Sei, né? Como que uma energia seria capaz de reduzir o volume de alguma coisa? Tá? E, aliás, é um item até que não faz sentido, mas se eu tentasse buscar um pouquinho de sentido, se uma molécula estivesse absorvendo energia, ela estaria vibrando mais e teria como consequência até um aumento do volume, mas ainda assim eu estou tentando procurar um sentido dentro de algo que não faz muito sentido. Tá? Então, realmente, a melhor opção é a B da prova A e a E da prova B. Questão 16, ele fala sobre uma experiência de alunos do ensino médio que ficam misturando duas substâncias diferentes. Daí ele coloca aqui substâncias do cotidiano e ele quer saber o que vai acontecer, se essas substâncias vão se misturar ou não. Para saber se a substância se misturou ou não, isso é um conceito de polaridade. Né? Então acabou tendo duas questões seguidas aí de polaridade. Lembrando que essa questão foi anulada e a gente vai ver por quê. Tá? Pessoal, para responder as alternativas aqui, eu nem precisava muito dessa tabela. Tá? Mas para dar uma resposta mais completa aqui, eu vou comentar essa tabela passo a passo e depois eu vou ver as alternativas, certo? Bem, para se misturar, a substância tem que ter polaridades semelhantes. Então, água é uma substância polar, então eu vou até marcar aqui, ó, água como polar. Tá? Óleo de soja é um dos principais exemplos, óleo, né, de substâncias apolares. Tá? É um primeiro exemplo que a gente usa na química aí para falar sobre substâncias apolares. E o vinagre é uma mistura de água com ácido acético. Ácido acético que é uma substância bem polar, né? E vinagre é água, então é polar. Óleo de soja a gente já discutiu, vinagre também. Glicerina, para quem não lembra o que é glicerina, glicerina ele é um triálcool. É uma molécula orgânica aí com 3 OHs. Tá? Aliás, OH em composto orgânico deixa ele bem polar. 3 OHs, então, deixa uma substância extremamente polar. Tá? Então, glicerina é polar. É o subproduto aí da reação do sabão. O sal de cozinha é um composto iônico, ele é polar. Tá? Lembre-se que o fato de ser iônico não necessariamente vai sempre tornar solúvel em água, mas o sal de cozinha a gente sabe que é. O vinagre a gente já discutiu, glicerina também, né? Então aqui acho que não tem muito segredo. E aí a gente vê, por exemplo, polar com apolar não se mistura, né? Então, por exemplo, a resposta aqui da primeira seria não. Agora, polar com polar se mistura, a resposta seria sim. E é isso que a gente vai vendo aqui, ó. Tá? Os que têm repetido é sim, e os que têm diferente é não. Tá? Feito isso, então, vamos ver as alternativas. É correto afirmar água e óleo de soja não se misturam. De fato, polar e apolar. Pois a água é apolar e o óleo é polar. Não inverteu. Tá? A água é polar, como nós acabamos de discutir, né? A água é polar e óleo apolar. Então, descarta aqui, tá? Aqui já está errado. No segundo item, vinagre e água se misturam. Pelo que a gente viu, sim. Devido ao tipo de interação intermolecular que ocorre entre eles, que é o tipo de polo induzido ou força de London. Pessoal, esses nomes de interação que ele deu aqui para nós são as interações que ocorrem entre compostos apolares, que não é o caso do vinagre, nem o caso da água. Então está errado. Tá? Eu vou até marcar aqui, para vocês verem qual que é o problema da questão. Descartamos a A, descartamos a B. A C, glicerina e álcool não se misturam. Já posso descartar. São duas substâncias polares, se misturam. Tá? Ele ainda dá um outro erro aqui nesse item, falando que a glicerina é apolar. Não. Água e sal de cozinha se misturam? Sim. Devido ao sal de cozinha e a água serem substâncias iônicas, aqui tem problema. O sal de cozinha é iônico, né? O sódio ele perde elétrons, o cloro ganha.
Mas a água não. A água é o que a gente chama de substância molecular, faz ligação covalente. Tá? Então, não. Errado. E o item E, óleo de soja e vinagre não se misturam. De fato, né, é apolar e polar. Devido ao tipo de interação intermolecular do óleo, que é a ligação de hidrogênio. Pessoal, o óleo ele é apolar. Tá? Apolar faz essas interações que nós vimos lá no item B, né, de polo induzido, ou a gente pode chamar de força de London. O óleo não faz ligação de hidrogênio. E ele ainda piora falando que o vinagre é uma substância iônica. O vinagre, por ser ácido acético, ele pode até ionizar, tá? Mas, por definição, o ácido acético é uma substância molecular. Então, estaria meio errado, por assim dizer, mas tem o erro de dizer que o óleo faz ligação de hidrogênio. Não, óleo é apolar, é de polo induzido. Poderia, com uma certa liberdade, eu até falar que é um dipolo de polo fraco, tá? Porque óleos têm ésteres, e ésteres têm uma pequena polaridade, mas ainda assim eu estaria tomando uma liberdade que nem é adequada, beleza? Mas ligação de hidrogênio é impossível, de jeito nenhum, tá? No máximo um dipolo de polo fraco. Então tá tudo errado. Como tá tudo errado, questão anulada. Questão 17, uma questão de química orgânica aí, usa vários conceitos da química orgânica. Ele traz para nós a estrutura orgânica do DDT, um dos principais inseticidas usados no mundo todo. E ele faz algumas perguntas em cima dessa estrutura. Vamos ver caso a caso, tá? O primeiro item diz que é um composto de cadeia aberta. Isso aqui é meio visual você descartar, falar que não, tá? Porque tem estruturas fechadas aqui, ó. Tem os benzenos, são estruturas fechadas, tá? No máximo eu poderia classificar isso aqui como uma cadeia mista, por ter parte fechada e parte aberta. Não, tá? Este apresenta 10 insaturações em sua cadeia orgânica. Lembrando que insaturação é ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, quantas insaturações nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falou 10, então ele falou errado. Apagar aqui. Porque ele diz pra gente que sua fórmula molecular é C3H9Cl5. O certo, né, para você saber a fórmula molecular, é converter todo mundo para carbono e depois completar com hidrogênio. Só que nessa questão vocês vão ver que não precisa nem completar com hidrogênio. Porque se nós fôssemos contar quantos carbonos nós temos aqui, ó, lembrando que carbono é cada um dos vértices, nós chegaríamos a 6 nesse benzeno, mais 6 nesse outro aqui, né? Então nós temos 12 carbonos, 13, 14. Pô, ele falou C13 e nós contamos 14 carbonos. Então, antes de eu partir para os hidrogênios, já descartei a questão. Vamos ganhar tempo aqui e nem vamos continuar no item C. Ele fala que este apresenta 2 centros quirais. Agora vamos lembrar aqui, ó, o que é um carbono quiral? Carbono quiral ele tem que ter 4 ligantes diferentes para que possa apresentar a isomeria ótica. Lembre-se, carbonos insaturados, carbonos que fazem dupla, não podem ser quirais. Então, só por conta disso, eu já vou descartar aqui, ó, todos esses aqui que eu estou marcando de vermelho. Tá? Como todos eles estão envolvidos em dupla, nenhum deles pode ser quiral. Tá? Resta esses dois aqui. O de cima, não, porque tem que ter 4 ligantes diferentes e o de cima tem 3 ligantes iguais. Não. O de baixo, pessoal, ele tem um ligante aqui em cima, tá? Ele tem um ligante que nós não estamos vendo aqui, que é o H. O terceiro ligante dele é essa estrutura aqui, que eu estou circulando, e o quarto ligante dele é essa estrutura aqui, ó. E essas duas estruturas, a da direita e da esquerda, são iguais. Então, 2 ligantes iguais não é quiral. Não podemos marcar, então, a nossa quarta opção. Ficaremos com a última opção, que diz que o seu composto pertence à classe dos haletos orgânicos. Haletos orgânicos são substâncias que têm halogênios como flúor, cloro, né, que é o que está aqui, bromo ou iodo. Bem, é um haleto, né? Tem um monte de cloro aqui. Então, fechou. Uma questão até que bem simples, tá? Questão 17. E
por fim, chegamos então à questão 18, mais uma questão que foi anulada. É uma questão que fala do etanol. Ele fala então que o etanol dos postos de combustível tem uma média de 96% de pureza, isso é uma informação importante. Ele dá para nós então a densidade do etanol e ele quer saber o que vai ser gerado ou consumido, né, quando a gente queima 1 litro de etanol. Então isso aqui é uma questão de cálculo estequiométrico. Nós temos uma reação química, né, a determinada quantidade de uma substância e queremos descobrir das outras. Mas antes de fazer o cálculo estequiométrico em si, eu vou tentar descobrir a quantidade de etanol, porque tem algumas informações úteis aqui, tá? Primeiro que ele me deu volume, tá? E para fazer o cálculo estequiométrico, normalmente a gente trabalha com massa. Então a gente vai usar a fórmula de densidade aqui, ó, para descobrir qual é a massa. O exercício deu para nós a densidade de 0,810, vou colocar aqui 0,81. A massa é quem eu quero descobrir e antes de jogar o volume, ó, prestar atenção numa coisa. Volume em litros e na densidade está em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. Então, ó, eu vou obedecer essa unidade de medida aqui, ó. Eu preciso que esse volume esteja em ml, né? Aí a gente vai lembrar então que 1 litro são 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, certo? E aí a gente passaria multiplicando para chegar no valor de massa de 810 gramas. Mas vamos com calma, tá? Não pode esquecer desse grau de pureza aqui, tá? A gente tem 810 gramas de combustível, mas nem todo combustível é etanol, né? Só 96% dele. Então eu vou até aqui montar a conta do jeito que a maioria dos alunos fariam, apesar de não ser o jeito mais rápido, que é por regra de 3, né? Aí pensaria o seguinte: 810 gramas seria 100%, né? Só que desses 810 gramas, quanto que seria 90%? X, tá? Ou a maneira mais rápida aqui de resolver, né? Para você não precisar resolver toda a regra de 3, bastaria multiplicar pela forma centesimal de 96%, que é 0,96. Isso levaria então que a nossa massa de etanol é de 777,6 gramas. Tá? Você chegaria nesse valor seja pela regra de 3, seja pelo que eu fiz aqui. Então, eu vou guardar essa informação aqui, tá? Que é a quantidade que eu tenho de etanol, que ela vai ser bem útil para a gente. Porque para descobrir a alternativa, agora eu vou fazer o cálculo estequiométrico e eu preciso de espaço. Então, eu vou primeiramente colocar aqui a equação de queima do etanol, combustão. Combustão é você reagir, né, com gás oxigênio do ar. Como é um combustível orgânico aqui, ó, eu vou fazer a combustão completa, eu vou formar gás carbônico e água. Tem que balancear, ó, 2 carbonos antes da seta, 1 depois, eu vou colocar o 2 aqui. Hidrogênios antes da seta são 6, né, 5 mais 1 dá 6. Depois da seta nós temos 2, coloco o 3 aqui para acertar o hidrogênio, fechou. E o oxigênio, pessoal, se eu olhar depois da seta, que eu não posso mais mexer, né? Já coloquei números, nós temos 4 e 3, nós temos 7 oxigênios. Antes da seta eu tenho 1 aqui e 2 aqui. No etanol não vale a pena mexer, senão eu vou estragar tudo que eu fiz, eu vou colocar só aqui, ó. Eu vou colocar 3, que 3 vezes 2 dá 6, mais 1 aqui, 7. Essa equação é importante, ela me dá a proporção em mol. Tá? Essa equação está me dizendo, então, que 1 mol de etanol reage com 3 de gás oxigênio para formar 2 de água, 2 de gás carbônico e 3 de água. Certo? Esse exercício está trabalhando com massa. Nós precisaríamos calcular a massa molar. Eu vou calcular aqui em detalhe somente a massa molar do etanol. Tá? A dos outros eu vou trazer pronta. O exercício ele não deu a massa molar, entretanto, essa prova deu a tabela periódica. Então, caso vocês não lembrassem a massa de um elemento, vocês procurariam na tabela periódica presente na prova. Tá? Então, por exemplo, o etanol são 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. A massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Resolvendo essa conta aqui, nós chegaríamos então que o etanol ele tem a massa molar de 46 gramas por mol.
Como eu disse para vocês, os outros elementos aqui eu só vou dar a massa molar já calculada, tá? Mas nós calcularíamos da mesma maneira. Essas massas são importantes porque, olha só, elas vão me dar a proporção na reação. Se eu estou queimando 1 mol de etanol, eu estou queimando 46 gramas. Para queimar essa quantidade, eu preciso de 3 mols de gás oxigênio. Cada mol pesa 32, né? Como eu preciso de 3 mols, eu vou precisar de 3 vezes isso aqui. Eu vou precisar de 96 gramas. Vou produzir 2 de CO2, lembrando que cada um é 44, então vou fazer 2 vezes, nós vamos ter 88. E 3 de água, né? 3 vezes 18, que vai dar 54 gramas. E agora, para descobrir, eu faria uma relação entre o etanol, né? Que é a substância que eu sei a quantidade aqui, e as outras que estão no exercício. Como tem alternativas referentes a todas as outras substâncias, tá? Teoricamente, eu teria que fazer cálculo aqui para todas as substâncias. No caso aqui, por exemplo, se nós comparássemos etanol com O2, da reação nós sabemos que 46 gramas de etanol precisaria de 96 do O2. No exercício a gente está queimando 777,6 de etanol. Né? E aí quanto nós precisaríamos de O2? A gente faria essa conta, né? Uma conta bem trabalhosa aí, não tem nem como simplificar. Mas resolvendo ela, nós chegaríamos nesse valor aqui, ó. Tá? Eu teria que repetir esse procedimento para todos os outros. Então, agora eu não vou explicar. Eu vou acelerar o vídeo aqui, mostrando só como que montaria a conta. Depois, então, de feito todas essas contas aqui, ó, tá? Você procuraria a resposta e aí você vai descobrir o problema da questão. Na verdade, ó, tem até uma resposta que parece bater, que é essa aqui, ó, essa alternativa, porque ele está falando de CO2, né? O valor está parecido, só que a vírgula está no lugar errado, tá? Nós estamos falando aqui, ó, 1487,6 e aqui ele está falando 1,487. Essa vírgula está no lugar errado. Provavelmente por quê? Provavelmente porque era para esse grama aqui ser quilograma, né? Porque se nós dividíssemos essa resposta por 1000, nós estaríamos convertendo para quilograma e cairia exatamente nesse valor. Então, a falta do casinho aqui na resposta fez com que essa questão de fato tivesse que ser anulada. Então, por conta desse erro, a questão foi anulada. Se você olhar, ó, todas as alternativas têm valores muito pequenos, números muito pequenos, enquanto ó, todas as nossas contas aqui dariam valores muito grandes. Tá? Então, foi um erro de digitação aí que se espalhou por todas as alternativas, inclusive pelas alternativas erradas. Tá? Então, com isso, fechamos a nossa prova. Se você gostou, se inscreva no meu canal, ajude aí a continuar produzindo mais e mais vídeos para vocês. E até a próxima, pessoal!